Olá, alunos! Nós estamos aqui para a nossa aula de hoje, continuando sobre a dissertação argumentativa, e hoje nós vamos ver como que se faz um planejamento de dissertação. Na aula passada, nós falamos que todo texto ele precisa ter três partes, que é o começo, o meio e o fim. E hoje a gente vai, a partir desse conceito, desenvolver então a ideia de um planejamento para a dissertação, certo? Quando a gente diz início, meio e fim, na verdade esses três nomes, eles são chamados de introdução, desenvolvimento e conclusão. Início, meio e fim, certo? Então, olha, hoje vocês vão começar a entender o que a gente deve colocar em cada uma dessas três partes. A introdução de uma redação, de uma dissertação argumentativa, que é o nosso caso, ela tem como objetivo informar para o leitor qual é o tema e dizer o porquê é importante a gente falar sobre ele. A prova do Enem, ela dá um tema pronto para que o aluno desenvolva, mas não é simplesmente pegar aquele tema dado pela prova do Enem e fazer a redação sobre ele. O primeiro passo para se fazer a redação é você transformar o tema dado pelo Enem na sua tese. O que é isso? É a sua versão, o que você pensa daquele tema, certo? Então, a primeira coisa que vai aparecer no texto, isso aqui ele pode variar, é apenas um norte, um roteiro para que você faça uma redação sem medo de errar. Mas é claro que pequenas mudanças sempre podem acontecer, isso se chama originalidade. Quando o autor de um texto é original, o texto dele fica muito melhor do que um texto que segue uma regra fixa. Mas nós vamos entender primeiro a regra física, para que depois a gente treine, então, como ser original dentro dessas regras, certinho? Então, na introdução de uma redação, o que é a primeira coisa que vai aparecer? Você vai ler o tema dado pela prova, pela banca da prova, certo? E vai desenvolver uma ideia, um pensamento seu a respeito desse assunto. Isso se chama tese. Então, você vai colocar já no início da redação a tese sobre o tema dado. Suponhamos que o tema seja, por exemplo, o uso excessivo de publicidade para criança, ou usar a criança de forma irregular para se fazer campanhas publicitárias. O que é a sua opinião a respeito disso? Você pode dizer que, você pode pensar que isso é um tipo de abuso, por exemplo. Então, o que seria a tese? Usar a criança de forma exagerada para publicidade é uma forma de abuso. Ponto. É a tua tese sobre um tema que falava algo mais abrangente que isso. Você vai lá e restringe aquela ideia gigantesca que daria para escrever livros numa ideia menor, na qual você vai defender em 4, 5 parágrafos. Então, a primeira coisa que vai aparecer lá na tua introdução, a tese sobre o tema. Depois da tese, você vai usar, vou colocar aqui um sinal de mais, tese mais, um sinal de pontuação, certo? Então, vamos lá, sinal de pontuação. Que tipo de sinal de pontuação? Depende do tamanho da tese. Se a tese ficou muito grande, de repente eu preciso colocar um ponto final na frente dela para começar a outra parte do parágrafo. Se a tese foi curta e o sentido dela não estava completo nela mesma, eu coloco uma vírgula e então continuo o parágrafo.
certo? Então eu vou ter a tese, um sinal de pontuação. Logo à frente desse sinal de pontuação, vai ser necessário o uso de um conectivo. O que é um conectivo? É uma palavra, às vezes uma conjunção, às vezes uma preposição ou um outro tipo de palavra que a gente usa com a intenção de ligar o que foi escrito anteriormente com o que ainda vai ser escrito agora. Na maioria das vezes, essa palavra é uma conjunção. E a mais usada na redação, aqui na introdução, é uma conjunção, vou até pôr aqui apagadinho em cima, nem sempre dá certo, mas na maioria das vezes dá certo. É o pois, o porquê, às vezes o visto que, certo? Mas o pois e o porquê é quase na maioria das vezes a palavra que dá certo aqui. E depois disso, o que vem? Depois do conectivo. Mais a contextualização do meu assunto. Eu não disse lá em cima que era uma forma de abuso o uso da imagem da criança nas campanhas publicitárias? Agora eu vou contextualizar. O que é contextualizar? É dizer por que isso é importante, por que a gente precisa discutir esse assunto. E como que a gente faz essa contextualização? Tem algumas dicas para vocês. Olha, a gente pode fazer, número 1, contextualizar a partir de uma apresentação jornalística. Como assim? Você pode dizer, por exemplo, a publicidade infantil tem sido usada de forma abusiva em propagandas para criança, conectivo, pois temos visto grande número de reportagens em jornais, em grandes jornais, sobre o assunto, expondo ou dizendo que as crianças têm sido alvo desse comércio cada vez mais exagerado. Então você usou uma apresentação jornalística para dizer por que é importante falar do assunto. Já que a imprensa já trata do assunto, se a imprensa já está tratando do assunto é porque é um assunto atual, importante. Então, por isso, é necessário que ele continue sendo discutido. Uma outra forma de contextualizar é fazer uma alusão cultural. O que é uma alusão cultural? Citar alguma coisa que tenha acontecido no campo das artes, da cultura, por exemplo. No Brasil está se transformando em quase uma cultura. As propagandas infantis serem apelativas. Então é uma alusão cultural. É uma alusão cultural, por exemplo, a gente usar um fato que tem acontecido no campo das artes e que mostre isso também. Ou, por exemplo, o livro tal cita a história de uma criança e aí aconteceu tal coisa com ela. O filme são produtos culturais que a gente pode estar usando nessa introdução. Nós temos também uma outra forma de contextualizar, que é o uso do argumento de autoridade. Argumento de autoridade é quando a gente usa a fala, um trecho de um livro ou a fala de uma pessoa que é autoridade no assunto, uma pessoa que é autoridade, por exemplo, no campo da publicidade, no campo da pedagogia, que é exatamente o campo que envolve aqui o assunto da redação. A pessoa disse uma frase, você usa a frase dela para comprovar que, olha, é importante mesmo a gente falar desse assunto, porque o filósofo tal, o sociólogo tal, o pedagogo tal, disse que isso é prejudicial, etc. É um argumento de autoridade, você usa o argumento de uma outra pessoa. Também
podemos usar alusão histórica. O que é alusão histórica? A gente usar a história da humanidade, encontrar na história da humanidade alguma coisa que tenha a ver com o assunto e tratar disso aqui. Por exemplo, na Idade Média as crianças eram vistas como adultos em miniatura. Então, a forma de se conquistar esse público era completamente diferente de hoje. Porque hoje a criança ela é vista como um ser infantil que precisa ser feliz na infância e aproveitar essa infância de toda forma, por isso que ela precisa possuir determinado produto. Você usou a alusão histórica para governar o que você queria dizer aqui na contextualização. Ou também a gente pode usar uma alusão literária. Um trecho de um livro. A gente usa o trecho de um livro, uma frase retirada de um livro, para comprovar que a nossa opinião sobre aquilo que a gente está falando da publicidade infantil, no caso dessa redação aqui, está certo. Certinho? Então a introdução basicamente é o quê? Vamos retomar aqui, fazer uma revisãozinha. É a tese mais um sinal de pontuação, vírgula ou ponto final, mais um conectivo, que quase sempre vai dar certo o pois ou porquê, mais a contextualização. E como que pode ser feita essa contextualização? De 5 formas diferentes. Primeira, apresentação jornalística. Segunda, alusão cultural. Terceira, argumento de autoridade. Quinto, alusão histórica. Quarto, quer dizer, alusão histórica. E quinto, alusão literária. A gente fazendo isso, a introdução está certa. Posso usar 2 dessas dicas aqui? Pode, desde que a tua introdução não fique muito extensa. Lembrando que para fazer uma redação, a folha de redação ela tem apenas 30 linhas. Você não pode ultrapassar essas 30 linhas, porque não vai ser não tem onde escrever e não vai ser lido, não é? Então, como que a gente planeja essa redação? Então, a gente planeja mais ou menos assim, ó. Na introdução, a gente gasta mais ou menos 5 linhas. Então, de 30 já caiu para 25, né? No desenvolvimento, eu posso gastar, vamos supor, o desenvolvimento é uma parte muito importante, certo? A conclusão também. Então, aqui eu gasto menos linhas na introdução. No desenvolvimento, eu posso gastar, suponhamos, em torno de 15 linhas, mais ou menos, certo? Porque não tem como a gente fixar, não, é obrigatório tanto de linha. É mais ou menos 14 linhas, 16 linhas, 17 linhas, certo? E a conclusão, mais ou menos 7 linhas. Aqui, 27 linhas ao todo, não é? Significa que você tem 3 linhas. Para que você poderia usar essas 3 linhas? Por exemplo, para pôr o título. Nós sabemos que o Enem não exige um título, mas um título é uma boa estratégia para chamar atenção para o teu texto. Um título inteligente, um título criativo, faz com que as pessoas sintam interesse pelo texto. E isso é uma estratégia muito boa para o seu texto. É claro que textos óbvios, como por exemplo, a gente está falando de publicidade infantil, você vai lá e põe como título, publicidade infantil. É um título óbvio. Ao invés de pôr um título como esse, seria melhor que você gastasse essas 3 linhas que sobraram para aumentar o teu texto, não é? Isso também não significa que texto grande, um texto de 30 linhas, significa que ele seja um texto melhor que um texto, por exemplo, de 25, 24 linhas. O que importa é o conteúdo. Mas, se nós soubermos usar o espaço que nós temos com criatividade para dizer coisas interessantes, aí sim é uma boa estratégia, certo? Então, o planejamento da nossa redação é mais ou menos isso. 5 na introdução, 15 no desenvolvimento, que é a parte maior,
e 7 na conclusão. Se eu não for pôr título, eu posso usar essas outras linhas em algum lugar do meu texto. Se eu tenho a intenção de usar um título porque eu estou com uma ideia interessante, inteligente, de um título bacana para colocar na minha redação, então eu preciso escrever o título centralizado no meio da linha, né, antes da introdução, pular uma linha. Isso significa então que o título faz com que eu perca duas linhas. A linha em que a gente escreve o título e a linha que a gente pula para depois começar a introdução, certo? Aí é uma escolha que você vai fazer na hora. Eu vou pôr título ou não vou pôr? Se minha redação ficou muito grande, eu acho que não vai caber nas 30 linhas. Então, olha, abre mão do título, esquece o título, certo? O desenvolvimento, como que fica? O desenvolvimento, como a gente viu aqui, que a gente pode deixar mais ou menos 15 linhas, que é a parte mais extensa do nosso texto, o meio do texto, nós dividimos em 2 parágrafos. Um parágrafo com mais ou menos 7 linhas e o outro parágrafo com mais ou menos 8 linhas. Ou isso varia, não é? O que não pode é eu escrever no desenvolvimento um parágrafo só de 5 linhas, um parágrafo de 4 linhas. Com certeza esse parágrafo está muito pobre. Só de olhar para o tamanho dele a gente já sabe que está faltando coisa ali, certo? Existe também a possibilidade de, ao invés de fazer 2 parágrafos aqui no desenvolvimento, você fazer 3. Aí sim, esses 3 parágrafos teriam mais ou menos 5 linhas, não é? Isso é quando você tem 3 pontos para discutir na redação. Mas na maioria das vezes a gente tem 2 pontos, 2 lados, 2 pontos de vista diferentes. Então a gente divide em 2 parágrafos. Eu sou favorável na divisão de 2 parágrafos porque permite que a gente enriqueça mais o conteúdo de cada parágrafo. Pode fazer um parágrafo mais extenso. E o que se coloca, então, nesses 2 parágrafos do desenvolvimento? A gente faz da seguinte forma. Esse aqui vai ser o segundo parágrafo do texto. Então, eu não preciso começar com conectivo, não preciso colocar... De repente, eu posso até colocar um conectivo, por exemplo, primeiramente, né? Em primeiro lugar, mas aqui, como a gente está começando o texto praticamente, não há tanta necessidade de um conectivo. Fica à vontade, a critério do autor, certo? Mas o que deve aparecer logo aqui no início do desenvolvimento? Deve aparecer o tópico frasal do parágrafo. O que é um tópico frasal? O tópico frasal é uma tese menor, certo? Como, por exemplo, eu vou falar aqui, nesse tópico frasal, que o capitalismo, a ideia central do meu tópico frasal é que o capitalismo tem feito com que a sociedade explore a criança, explore como consumidora, certo? Então, eu vou escrever uma frase onde essa minha ideia ela fique correta, por exemplo, diante do avanço do capitalismo, vemos que as propagandas infantis cada vez mais exploram o consumismo das crianças. Esse seria meu tópico frasal. É idêntico ao que a gente fez na tese. A gente colocou uma ideia. No caso aqui, o tópico frasal é um argumento, certo? É um argumento de peso que prova pra gente o que a gente está dizendo desde lá de a tese, que a publicidade infantil ela é ruim, não é? Então, por que ela é ruim? Aí agora o nosso primeiro argumento diz, porque deixa a criança consumista, não é? E aí, em seguida, o que eu preciso colocar? Eu vou colocar um sinal de pontuação. Vocês estão percebendo como fica parecido com o outro parágrafo? O primeiro parágrafo usou a tese da redação mais sinal de pontuação, e aqui também. E continua da mesma forma, mais um conectivo, certo? Ó, mas aqui é contextualização, não é?
Aqui vai mudar isso agora, porque aqui vai argumentação. Eu vou argumentar, eu vou colocar todos os argumentos que me ajudam a provar isso que eu coloquei no tópico frasal. E aí, na hora que eu terminar de escrever tudo lá, ponto final. Certo? Termina com ponto final. Normalmente um parágrafo, ele tem de 2 a 3 pontos finais, certo? Por que de 2 a 3? Pelo seguinte, quando ele tiver 2, significa que a gente usou a vírgula, bastante vírgula. Quando a gente usa 3, significa que em um dos lugares que eu poderia usar a vírgula, nós preferimos o ponto final. E cada um dos pontos finais indica para a gente as 3 partes de um parágrafo, porque o parágrafo também precisa ter começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Não é só a redação. Cada uma das nossas partes, que são parágrafos, precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Se não tiver, tá errado. Daqui a pouco a gente vai treinar isso num texto para vocês entenderem melhor, certo? O outro parágrafo do desenvolvimento, ele é idêntico a esse parágrafo, ao segundo parágrafo. Ele só tem uma coisa diferente, ele começa obrigatoriamente agora com um conectivo. Então é um conectivo mais vírgula. Agora eu sei qual sinal de pontuação eu preciso usar, agora eu sei que é a vírgula, né? Aqui de repente começaria com além disso, vírgula, certo? Depois da vírgula, coloco o quê? O meu segundo tópico frasal. Certo? O que seria o nosso segundo tópico frasal? Suponhamos que aqui o tópico frasal era sobre a criança se tornar como consumista muito cedo. Agora, no outro parágrafo, a gente vai colocar como isso faz mal à saúde da criança. Porque ela deixa de ter infância, de brincar, de se preocupar com coisas próprias da infância, para já ficar preocupada em possuir as coisas, em ter algum objeto, algum brinquedo, e sem aquilo ela não consegue ser feliz. Então, seria a saúde psicológica da criança. Esse seria o tópico frasal. Então, a gente começaria esse parágrafo mais ou menos assim. Além disso, vírgula. Além disso, vírgula. Tópico frasal começaria assim. As crianças estão sendo psicologicamente atacadas pelas propagandas. Esse seria meu tópico frasal. Como o tópico frasal foi curto, qual sinal de pontuação daria certo para eu usar aqui? Uma vírgula. Mas, se o tópico frasal ficar muito extenso, usa-se um ponto final, certo? Então, usou o sinal de pontuação de novo, porque a gente terminou uma parte, tópico frasal, mais um conectivo, porque agora eu vou explicar por que as crianças estão ficando psicologicamente doentes, não é? Explicar através do quê? Da argumentação. Então, vocês viram que esse parágrafo ele é idêntico de cima? A única diferença é que aqui é obrigatório o uso de um conectivo e aqui não é obrigatório. Pode pôr se quiser, mas não é obrigatório, certo? Agora vamos para a conclusão. Nós deixamos cerca de 7 linhas para a conclusão, não é? Como que se começa uma conclusão? Começa-se obrigatoriamente com um conectivo de conclusão. Como, por exemplo, portanto, concluindo, com base no que foi argumentado, com base no que foi mostrado, certo? Vai ser um conectivo de conclusão. Mais, vírgula, sinal de pontuação obrigatório aqui é vírgula, mais, agora, como que faz isso daqui? A gente precisa, sempre que vai fazer uma conclusão,
retomar o que foi dito na introdução, certo? E a parte mais importante da introdução é a tese. Então, o que eu faço aqui na conclusão? Depois da vírgula, eu retomo essa tese, mas eu não vou escrever a tese igualzinho eu escrevi lá no primeiro parágrafo, porque senão eu vou repetir um monte de palavras. E uma outra característica de um bom texto é não repetir palavras. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma outra versão dessa tese. Eu vou reafirmar o tema com outras palavras. Então, eu vou pôr aqui, ó, reafirma o tema ou a tese com outras palavras, certo? Para não repetir o que foi dito aqui em cima. E aí, a partir dessa reafirmação, eu vou precisar de um sinal de pontuação. Mais conectivo, mais sempre que um conectivo vem no meio da frase, a gente usa um conectivo antes e outro depois, tá? Sinal de pontuação, que nesse caso, nesses dois casos aqui é vírgula. E agora vem a parte mais importante da redação, que é a proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? É você mostrar pelo menos uma solução para o problema, certo? Lembrando que toda redação que cai no Enem, ela trata de problemas nacionais. Então, esquece os outros países, você pode citar alguma coisa ou outra de forma rápida, internacional, mas o foco é no Brasil. O que pode ser feito no Brasil para que se resolva esse problema? Essa proposta de intervenção, a gente tem algumas dicas aqui de como fazer. Por exemplo, que ação precisa ser feita? Ou seja, escrever de outra cor. O que precisa ser feito para se resolver esse problema? Uma outra coisa. Quem é o agente que precisa tomar essa atitude? E aí, na hora que entra nesse agente, quem que é que pode tomar, resolver essa situação? Tem um truquezinho que ajuda a gente lembrar de alguns agentes que são fundamentais aqui. É a palavra mnemônica chamada gomifes. Essa palavra não existe, ela só foi inventada para ajudar a gente a lembrar. Ó, quem que são as pessoas que devem tomar atitudes para se resolver todos os problemas do Brasil? Primeiro, governo. Segundo, ONGs. Terceiro, mídia. Quarto, indivíduo. Família. Escola e sociedade. Cada tema diferente vai exigir agentes diferentes. E, por exemplo, numa mesma redação a gente pode ter 3 envolvidos aqui, 3 agentes diferentes, por exemplo, né? Importante que o governo sempre apareça, certo? E o indivíduo, quem que é o indivíduo? O eu, que está escrevendo a redação. Porque às vezes a gente tem mania de criar soluções, né? Mas solução para os outros fazerem, não para a gente. E a gente continua de braços cruzados, não é? Então pensem mais nisso na hora de escrever uma redação. Tem também o modo como esse agente vai fazer essa ação. O modo seria como,
Então, vocês estão vendo? Responder essas perguntinhas ajuda a gente a criar a proposta de intervenção. E o efeito, que é o para quê. Respondendo a todas essas 1, 2, 3, 4 perguntas, o que fazer, quem deve fazer, como fazer e para que fazer, a gente cria uma proposta de intervenção, certo? Isso é o que a gente deve fazer numa conclusão. A conclusão é a parte que mais vale nota numa redação, porque espera-se do candidato entrar numa universidade que ele tenha capacidades para resolver problemas sérios da nossa sociedade, certo? Então, pede-se isso para que possa ver se ele já tenha essas qualidades. Relembrando uma coisa, quando eu for fazer a conclusão, quando eu for fazer qualquer um desses 4 parágrafos, cada parágrafo também precisa estar dividido em introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Então, olha só, vamos analisar agora um texto pronto sobre esse mesmo assunto que nós falamos hoje. Foi um texto que caiu no ano de 2004, se eu não me engano, e esse texto tirou 1000 na redação. Vamos ver o que esse texto tem de tão bom que fez com que ele tirasse nota 1000. Deixa eu ver se eu consigo focalizar bem aqui. Eu vou tentar grifar aqui nesse texto cada uma das partes com cores diferentes para vocês entenderem o que eu estava dizendo lá atrás. Então, olha, a autora dessa redação escolheu por um título. E o título que ela criou é Por um Bem Viver. Não é? É um título interessante, um título que não é repetitivo, um título que faz a gente pensar, vai falar de que assunto? Ele abre a nossa curiosidade. E isso é uma estratégia bacana, não é? O que seria um bem viver? Vamos olhar aqui agora. E aí ela começa o primeiro parágrafo assim, ó. O ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Então, olha só, o que seria a introdução desse parágrafo? Seria essa frase aqui, ó, que ela usou já aproveitando